Obrigada, Gisele. Obrigada. Gisele, eu estou com as considerações da professora Aline Drummond, mas vou te dar a primeira palavra e depois eu leio o parecer da professora. Pode começar, por favor. Então, boa noite. Boa noite. Bárbara, Gisele. Boa noite. Obrigadíssima pelo convite, né? Fiquei muito feliz em participar. É uma honra. Desse momento com você. Gisele foi minha aluna em vários momentos, né? A gente percebe o envolvimento dela, né, no tema. Antes de mais nada, parabenizar pelo trabalho fabuloso. Né? Obrigada. E você escolhe um tema tão delicado, tão difícil e tão potente. Importantíssimo falar sobre o luto. A gente fala pouco sobre isso. Né? Tem cursado algumas disciplinas comigo e algumas... Sim. Eu entendo que o curso de psicologia fala pouco, né? Porque é um tema que merece, tem muito a ser falado, né? Mas a gente fala pouco. Os filósofos falam mais sobre morte, né? Sobre esse enlutamento do que nós, né? Os psicanalistas agora também, agora não, né? Desde Freud já falava, né? Mas a gente explora muito um pouco esse conceito, né? Obrigada. Enfim, né? Então, eu li o seu trabalho, né? Achei muito difícil ler, viu? Porque é difícil a gente ler e não se emocionar, né? Licença só para eu falar. Se foi difícil ler, imagina escrever. Bárbara, minha orientadora, muito obrigada por me deixar à vontade. E me cortar quando foi necessário. Pois é. Esse trabalho é você, né? A gente conhece muito bem, né? Uma expressa, né? Você estava fazendo, você tinha uma disciplina minha, a gente falou bastante sobre isso. Né? Sim. Esse desejo de compreender algo que é da ordem do indizível mesmo, né? Eu acho que você escolhe uma saída fantástica, né? Que é a escrita. Vamos escrever, né? Esse lado criativo, né? Vamos lidar com isso, com as perdas, que a gente, né, não tem uma medida adequada, né? É viver a dor mesmo, né? Então, voltando aqui para o trabalho, né? Se fala da gente, o trabalho está muito bem escrito, né? Você usou os autores, né, singulares, né? Lá atrás a gente só tinha... Você até cita ela, né? Kubler-Ross, que falava, né, dos estágios do luto, né? Enfim, aquilo me incomodava muito, né? Eu cito fazendo uma provocação, né? Oi? Eu cito fazendo uma provocação que desconsiderando esses estágios do luto. Isso, exatamente. Lá atrás já era muito incômodo, né? Quando eu comecei a trabalhar na saúde, a gente tinha o Freud, né? E aí, né, muitos sugeriam a leitura dela, né? E aquilo me incomodava bastante. Eu gostei da forma como você colocou, apontou aqui, fazendo essa crítica, né? Afinal, a gente está falando de outra ordem, né? De uma outra questão, né? Então, é um tema extremamente relevante, justamente porque a gente viveu, como você fala isso, acho que no capítulo 2, né? Parece que a gente negou a morte até a Covid entrar na nossa casa, né? E a gente vinha aí, de fato, né? Se negando a encarar, né? Isso que é real, né? E aí vem a Covid e nos tira, né? Desse lugar, né? E, enfim, né? Você trata isso de uma forma também muito delicada, né? Foi no capítulo 2. Então, vamos lá. No primeiro capítulo, você traz essa dimensão do luto, né? Você traz os autores, Freud, Dunker, que fez um livro, né? Que é bem atual, né? Lacan, enfim, né?
fala de uma forma também muito delicada disso, né? Faz uma leitura muito cuidadosa dos autores que tratam desse tema na psicanálise. Aí no capítulo 2, que você fala sobre a dimensão da Covid, né? Essa questão do coletivo, como o coletivo vive a morte mesmo, né? A morte em si, né? Como foi difícil a gente encarar, né? O processo da finitude como algo que está ali, né? Que está entrando nas nossas vidas, né? Todos nós, infelizmente, perdemos, né? Desafiador mesmo, né? A gente e assim, você fala isso no seu trabalho também, né? A pior passagem, né, é você não poder enterrar, poder olhar, né, fazer o ritual, né, de ir lá, né, enterrar as pessoas. A gente até comentou isso outro dia na mesa de bar, né, Bárbara? Falando daquele filme, desse filme agora, né, brasileiro, né? Como foi difícil para a autora, né, lidar com Ainda estou aqui? Ainda estou aqui, a gente estava falando disso, né? Como foi difícil ela viver durante 25 anos a morte de alguém sem poder falar a morte, né? E, enfim, aí eu lembrei do meu pai, né? A gente comentou isso. E até de olhar as cartas também. E depois que eu fiquei lendo seu trabalho, eu falei, vou pegar todas as cartas. Que a Bárbara fez uma provocação. E faz muito sentido. Eu li no começo do trabalho, não querendo te interromper, já te interrompendo, e eu fui reler uma carta em especial. No início eu não consegui ler, e no final agora do processo eu consegui ler a carta com outro olhar. E nossa, assim, é como se realmente depois de 30 anos eu consegui chorar a morte do meu pai. Eu não me recordo de ter chorado tão profundamente como eu vivenciei nesse período. Então, realmente, a reedição de luto tem impactos, sim, e a gente consegue elaborar da melhor forma. Escrita, né? Meu pai escrevia muito também, que ele viajava e a gente é do tempo da carta. Ele mandava muitas cartas, muitas cartas. E minha mãe guardou as cartas, né? A gente só pegou as cartas depois que ela morreu. Aí fiquei pensando nisso aqui, no seu trabalho. Né? Começou a ler algumas cartas, mas não conseguimos ler todas. Mas é isso. Voltando para o seu trabalho, viu? A gente termina indo e voltando, né? Então, já entrando no capítulo 3, que você fala da escrita, né? E você traz aí algumas saídas, né, para isso, a escrita é uma delas, né? Então, a sua hipótese é exatamente essa, né? É a escrita. Como a escrita pode nos auxiliar nessa travessia. Sim. Eu só queria fazer uma observação, né? Na introdução, você fala da conclusão. Conclui-se que a escrita, né, joga isso lá para o final, né? Porque a introdução é a introdução. É introduzir o trabalho, né? Ainda não chegou à conclusão, né? Então, o ideal seria que esse último parágrafo você colocasse lá na sua conclusão. Tá. Começasse, né? Esse é o ideal. Daí depois vocês vejam se vale a pena ou não, né? Provavelmente foi um ato falho. Foi? Querendo logo no início acabar, né? Sim. É isso, né? Porque a introdução na introdução eu escrevi ao final do trabalho, né? Primeiro eu escrevi os capítulos. Sim. Então, a gente escreve ao final, né? Mas assim. Mas acho coerente. Para a leitura, sim. Né? E aí por isso você fala do espaço. Primeiro, segundo, terceira. Só que não precisa falar da introdução, você convida, né? Tá. Primeiro, no segundo e no terceiro, né? Obrigada. E você faz o convite, né? Para a pessoa ler. E aí só esse ponto, né? Que eu teria como. Obrigada pela contribuição. Formal, né? Modelo formal. É que seu trabalho está tão bem escrito, você escreve muito bem, né? E consegue transformar de fato em palavras isso que é tão difícil também, como eu já falei, né?
né? Você vai na poesia, a Susa, o Veras também escreve muito sobre isso, eu tenho acompanhado também ele trazendo, né, as questões para a gente pensar bastante, né? Verdade. Gostei muito quando você vai ao Freud, né, também, quando ele fala das considerações sobre a guerra e a morte, né, dizendo que o luto é essa forma cruel de aprender, né? A gente aprende como ele pode ser pouco suave e raivoso. Sim. Aprende como os pêsames podem soar rasos, que é horrível, né? A gente não tem o que falar mesmo, né? É a derrota mesmo das palavras, acho que é isso, né? Viver a dor da perda, né? Você não saber o que falar. E não tem o que falar, né? Também me lembrei, né? Você fala isso, né? No capítulo, como às vezes o luto ele irrompe, de fato, né? Alguns sintomas que podem estar lá, né? Presos, né? De uma paciente durante anos, né? Ela atendi durante anos que ela desenvolve, né? A psicose dela após a morte da mãe, né? E aí ela começa o tratamento e, enfim, uma história, né? De muita dor, de muito sofrimento, né? Tratamento delicado. Sempre que a gente fala, que eu falo de Covid, eu lembro dela, né? Porque ela morre de Covid, né? Eu atendi no serviço público e ela se sustentava pelo trabalho, né? Essa dor, enfim. Né? E quando eu me aposento, ela vem pro consultório, né? E aí morre de Covid. Eu fico com muita raiva, porque ela morre justamente, ela venceu tantas coisas, né? Inclusive o trabalho, que é psiquiatra. Queria que ela ficasse aposentada, né? E a gente sustentando, ela aposentou. Mas é isso, né? Aí ela também me entrega as cartas dela, também tem as cartas. Em algum momento ela me entrega as cartas, né? Que ela escreveu, eu também nunca li. Guardei. Um dia eu vou escrever esse caso também. Eu vivo falando isso. Um dia eu vou escrever esse caso dela, que é um caso muito singular, né? Psicótica, professora, né? E que o tratamento sustentou o desejo dela, né? Enfim. Então, meus parabéns, senão a gente vai ficar... Obrigada, Luza, e obrigada pela contribuição da introdução. Parabéns, Bárbara, pela orientação, né? O trabalho que vocês construíram juntos. Obviamente, né? Eu espero que você não pare por aqui, né? Que seja já sua na área, né? Mas é importante que você dê continuidade e que continue potente, assim como você é, né? O seu trabalho é essencial e necessário. Obrigada. Eu penso em continuar assim. Eu penso em continuar assim a investigação. Obrigada. Muito obrigada, professora Luzania. Eu vou agora ler a parecida professora Aline Drummond, que por si só é lindíssima. É uma grande escritora de cartas, né? A Aline Drummond conversa com vivos e mortos. A Aline adora escrever cartas. A Aline adora escrever cartas. E a Aline escreveu um belo parecer, que depois eu vou te mandar por e-mail, que é lindíssimo. E eu fiquei muito honrada também pela Aline. Vocês devem começar a escrever as cartas para os mortos, como a Aline faz. Né? Eu acho que vocês podem seguir escrevendo cartas. Isso é uma provocação da analista. Vamos lá. Ela escreve sobre a relevância do tema e originalidade, que é um dos itens do parecer. A monografia apresenta um tema de alta relevância, tanto para a psicanálise quanto para a prática psicológica contemporânea. O luto, enquanto fenômeno universal e estruturante da subjetividade, é tratado aqui de maneira original, ao ser articulado com a escrita como uma ferramenta de sublimação. A proposta vai além de uma discussão teórica, ao explorar como a palavra escrita pode transformar o indizível em narrativo, possibilitando ao sujeito ressignificar suas perdas.
trabalho se destaca ao propor um diálogo entre teoria e prática, especialmente um cenário no qual a pandemia do Covid-19 escancarou a dimensão coletiva e individual do luto. A originalidade do enfoque reside na integração de conceitos clássicos da psicanálise com a experiência subjetiva da autora, permitindo um olhar inovador sobre o processo de elaboração do luto. A escrita, que muitas vezes é negligenciada como recurso terapêutico, é apresentada aqui como uma ferramenta potente e transformadora. A monografia também provoca reflexões importantes sobre o impacto emocional das perdas em nossa cultura, oferecendo uma contribuição significativa para o campo da saúde mental. A abordagem sensível e fundamentada reforça o valor desse trabalho como uma referência para estudantes, pesquisadores e profissionais que lidam com o luto e a subjetividade. Estrutura e clareza do texto, que é um outro item. A estrutura do trabalho é extremamente bem delineada, o que contribui para a clareza da leitura e a compreensão das ideias. A introdução é cuidadosamente elaborada, apresentando uma justificativa sólida para o tema e delineando os objetivos com precisão. Ela já destaca a importância da escrita como recurso simbólico que conecta a proposta do estudo com vivências pessoais, o que imediatamente cativa o leitor. Os capítulos são organizados de maneira lógica, conduzindo o leitor de uma base teórica robusta para aplicação prática e análise das vinhetas. A divisão em três partes, o luto na psicanálise, as diferenças entre o luto normal e patológico e a escrita como elaboração simbólica, permite um encadeamento claro das ideias. Obrigada, Aline! As transições entre os capítulos são fluidas e bem articuladas, o que demonstra o cuidado da autora com a coesão textual. As considerações finais sintetizam de forma brilhante os principais achados, reafirmando a hipótese central de que a escrita é uma ferramenta de sublimação e reconstrução subjetiva. Além disso, o texto demonstra uma sensibilidade que não compromete o rigor acadêmico, o que é fundamental em temas que envolvem vivências emocionais tão profundas. Fundamentação teórica. A fundamentação teórica da monografia é exemplar, destacando-se pela densidade e pelo rigor acadêmico. A autora utiliza autores clássicos como Freud e Lacan para construir os alicerces conceituais sobre o luto, sublimação, castração e a falta como estruturante do desejo. O diálogo com teóricos contemporâneos como Duker, Kell, Veres e Sadala enriquece a análise e evidencia uma pesquisa bibliográfica criteriosa e atualizada. O trabalho demonstra um profundo entendimento dos conceitos psicanalíticos e sua aplicabilidade ao tema. A forma como o autor articula a teoria e a prática clínica, especialmente ao abordar as vinhetas, é um dos grandes méritos do estudo. Ao mesmo tempo, o texto traz reflexões inovadoras sobre o papel da escrita na elaboração psíquica, mostrando como ela pode funcionar como um espaço de transformação e ressignificação. Por fim, a relevância dos autores escolhidos e a capacidade da autora de dialogar com diferentes perspectivas teóricas demonstram um alto nível de competência e maturidade acadêmica. O uso criterioso de Freud e Lacan, alinhado às contribuições mais recentes, coloca o trabalho em destaque, como uma produção que equilibra tradição e inovação. Metodologia. A metodologia qualitativa adotada pela autora é apropriada para o tema e está bem fundamentada no texto. A escolha por trabalhar com vinhetas, conectando-as aos conceitos teóricos, é especialmente interessante. Obrigada, Aline! Pois permite que o leitor veja como os aspectos subjetivos do luto podem ser traduzidos em palavras e trabalhados simbolicamente. O uso de vinhetas exemplares que ilustram a vivência do luto e sua transformação pela escrita enriquece o trabalho, aproximando a teoria da prática. A abordagem demonstra sensibilidade e respeito pela singularidade das experiências apresentadas, o que é fundamental ao tratar de temas tão íntimos como o luto. Considerações finais. O trabalho do luto à letra é uma contribuição significativa para o estudo do luto e para a prática psicanalítica. Ele demonstra rigor teórico, originalidade e uma sensibilidade que o torna único. A autora conseguiu articular vivências pessoais, conceitos clássicos e contemporâneos e exemplos práticos de maneira exemplar. Além de cumprir com excelência os requisitos acadêmicos, o trabalho também aponta para novos caminhos de pesquisa e prática, reforçando a importância da escrita como uma ferramenta simbólica de transformação. Parabéns à autora e orientadora por essa produção tão rica e inspiradora. Ai, Aline, muito obrigada. Nossa, eu falei para ela que ela ia estar. Eu falei, Aline, você vai estar, como eu tenho que lidar com a falta, você não vai estar, mas vai estar simbolicamente. Então, muito obrigada. Está presente. A gente fez vários elogios, né? Tô emocionada com esse parecer. Sim, é de ficar emocionado mesmo.
O Gisele, todos, né? Eu e Luzanira, a gente vai desligar a câmera e microfone agora Tá. para falarmos sobre o trabalho. Já retornamos. Tá bom, obrigada. Né, diante de tudo que foi escrito por ela, né, na análise, né, na revisão. E a professora Luzanira, então, também concorda com a excelência no trabalho e a sua nota é 10. Ai, obrigada. Você conclui, né, o seu trabalho de excelência com a nota máxima. Obrigada. Nós Obrigada. parabenizamos Obrigada. pela tua construção. Tenho te dito isso ao longo dos últimos semestres, né? A minha alegria de ver você crescendo, né? Na psicanálise, e eu acho que é uma sorte. O encontro, né, com a psicanálise e a escolha da psicanálise, mas é uma sorte o que eu vou te dizer, que agora parece, apesar de parecer estranho, você ter perdido a sua mãe, né? Essa perda para você tão drástica, tão trágica nesse processo, né? Sim. Onde você pôde entender, né? E pôde elaborar com a ajuda dos conceitos psicanalíticos, do teu atravessamento com a psicanálise, da tua análise. Foi muito né? importante Dos nossos mesmo. encontros, no teu lugar de analista também, dos teus pacientes do SPA, para que você pudesse chegar aqui hoje e apresentar um resultado como esse, sensível como você é, né? Como você se coloca e com excelência. Parabéns, Gisele. Obrigada, Bárbara. Agradeço a todos os presentes aqui. Não sei se você quer falar mais alguma coisa, Gi. Eu queria primeiro agradecer a presença de todos, agradecer a sua orientação